a gente vai estudar sobre angina, angina. Angina pectoris, que é a angina pectoris, que é considerado uma angina de peito, angina torácica, ela, na verdade, não é considerada uma doença em si. Ela é um sintoma muito característico do paciente que tem Coronary Artery Disease, que é a doença de DAC, a abreviação de DAC, que é a doença arterial coronariana. Então, na verdade, o paciente ter angina, ele tem previamente a esse sintoma a DAC, ou em inglês a abreviação vai ser CAD, Coronary Artery Disease. Então, a angina, ela é considerada esse sintoma, e esse sintoma ele acontece por conta da redução significativa do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco. Então, o que significa a CAD? Ela é uma doença crônica que o paciente pode adquirir ao longo da vida por conta de placas ateroscleróticas, ou seja, placas de gordura que vão se acumulando na luz do vaso, e essas placas acabam estreitando a luz do vaso, impedindo que o sangue de fato flua da maneira adequada que ele precise fluir. Então, a angina, ela é justamente a dor dessa isquemia, a dor dessa privação de oxigênio. E toda vez que a gente pensa em privação de oxigênio, a gente vai pensar em dor, porque tudo que priva oxigênio, reduz perfusão, causa dor intensa. E quando a gente fala privação de oxigênio, é a própria privação do fluxo sanguíneo que carrega o oxigênio. Então, o paciente, para ter angina, ele vai ter a doença arterial coronariana prévia, e pode favorecer não só a angina, mas também o surgimento de hipertensão, arritmias cardíacas e a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio. Quais são as causas da angina? Então, como a gente já falou, as causas da angina são as placas ateroscleróticas, são as placas de gordura que ao longo da vida vão obstruindo esse fluxo sanguíneo e com isso compromete a perfusão do próprio músculo cardíaco. A gente vai ter dois fatores de risco para a angina, que são os fatores de risco não modificáveis e os fatores de risco modificáveis. Então, esses fatores não modificáveis são, de fato, aqueles fatores que o indivíduo não consegue interferir, não consegue melhorar o estilo de vida e, com isso, acabar melhorando esse fator de risco. Não consegue, porque é o exemplo da idade, gênero, histórico familiar e origem étnica. O paciente não consegue alterar isso. Então, a gente sabe que tem pacientes que vão ter mais riscos, mais propensão a certas doenças por conta da idade, do gênero, enfim. E os fatores de risco modificáveis são aquele que, de fato, o paciente consegue mudar. Ele consegue mudar o estilo de vida, mudar o seu comportamento na alimentação, no sedentarismo, e dessa forma consegue modificar e diminuir esse risco que ele tem de desenvolver a doença arterial coronariana, por exemplo. Esses fatores são tabagismo, que está muito relacionado à doença coronariana aguda, obesidade, estresse, o colesterol elevado está muito relacionado também por conta das placas de gordura, diabetes mellitus e hipertensão pré-existente são fatores que contribuem para o paciente desenvolver a doença coronariana aguda. E quando a gente pensa em angina, a gente tem 3 tipos de angina que o paciente pode desenvolver se ele tiver a doença arterial coronariana. A primeira delas é a stable angina, que é a angina estável. Ela é a mais amena porque o paciente normalmente consegue prever. Ele consegue prever porque a dor no peito, a dor dessa isquemia temporária acontece depois que esse paciente passa por algum exercício extenuante, situação estressante, atividade extenuante. Então, esse paciente, ele tem a atividade, então ele sente a dor logo em seguida a esse esforço. Então, se o paciente já tem a doença coronariana aguda, e ele já prevê que quando ele vai fazer certos esforços, ele sente dor no peito, isso significa que é uma angina previsível. É aquilo que representa a dor relacionado a um esforço físico. Então, normalmente, esse paciente que já é sabidamente coronariopata, que o médico já diagnosticou, é um tipo de paciente que consegue tomar, por exemplo, a nitroglicerina, que é o vasodilatador, de maneira controlada, planejada. Então, o paciente toma nitro antes de fazer exercício extenuante, porque ele já prevê que aquilo pode acontecer, que a dor pode ocorrer. E a dor, ela está sempre relacionada à falta de suprimento de oxigênio. Então, isso, de fato, precisa ser bem controlado, o vaso precisa ser dilatado para que, de fato, o fluxo sanguíneo consiga acontecer. Então, a angina estável, ela é previsível por causa disso. O paciente sabe que poderá sentir por conta do esforço. E agora a gente tem a unstable angina, que é a angina instável. Ela é considerada uma das mais graves, porque significa que o paciente não consegue prever.
ela é imprevisível. Então, o paciente sente em qualquer momento, seja em repouso, seja em atividade. E está muito mais relacionado ao repouso. Então, o paciente não está fazendo nenhum tipo de esforço físico e, mesmo assim, o coração está sentindo ali uma diminuição do suprimento de oxigênio. Então, isso normalmente configura uma situação de pré-infarto. Então, o paciente, quando já está ali tendo angina estável, muito provavelmente, além da terapia medicamentosa, é um paciente que também vai precisar de procedimentos hemodinâmicos ou cirúrgicos para que não aconteça um infarto. Então, ele já é um aviso que o paciente está no momento, numa fase de pré-infarto. Essa angina instável, ela é mais comum do que a estável e a variante que a gente vai ver daqui a pouco. Essa angina, ela costuma não melhorar com a nitro. Então, mesmo que o paciente tome a nitroglicerina, ele não costuma melhorar, não costuma sentir alívio da dor no peito com a utilização desse medicamento. Então, por mais que esse paciente faça uso do medicamento da nitro, ele não vai sentir esse alívio no peito. O terceiro tipo de angina é a Prismetal Variant. É uma angina variante que não está totalmente relacionada às placas ateroscleróticas. Ela está relacionada a um vasoespasmo arterial que acontece na coronária do paciente. Então, ela não está muito relacionada com as placas de gordura em si. E esses vasoespasmos podem estar relacionados a vários fatores e não tem um fator específico que contribua para isso. Por vezes pode ser uma hipersensibilidade do músculo liso, pode ser fatores endoteliais, até mesmo uso de tabaco, uso de drogas. Então esse vasoespasmo ele pode acontecer e ele também acontece de forma inesperada, então não é previsível. Então é muito parecido com a ocorrência da angina estável, o paciente não sabe quando ele vai sentir, porém está muito relacionado ao aparecimento no repouso e mais no período noturno. Então isso é um dos fatores clínicos que às vezes o médico consegue diferenciar da angina estável. Outro fator que é um fator utilizado para o diagnóstico da Prismetal Variant é a ocorrência de elevação de ST no momento da dor, que se reverte automaticamente quando a dor cessa. Então, se for realizado um eletro no momento do paciente está tendo a dor da angina variante, ele vai ter uma alteração do eletro em relação ao ST, mas logo depois que passa, essa alteração no eletro acaba voltando ao normal. Então, uma grande diferença entre a Unstable e a Prismetal Variant é que a variante não está relacionada diretamente à placa aterosclerótica. E o que vai diferenciar é que ela é aliviada com a nitro, diferente da angina instável. Então, essa é a definição de angina, as causas de angina e os tipos de angina que a gente precisa saber antes de ir para o NCLEX.